Diário do Dr. Seward, 1º de outubro, 4 horas da madrugada. Assim que estávamos prestes a sair de casa, uma mensagem urgente me foi trazida de Rainfield, para saber se eu poderia vê-lo imediatamente, pois ele tinha algo de extrema importância para me dizer. Eu disse ao mensageiro que o atenderia pela manhã. Eu estava ocupado no momento. O enfermeiro acrescentou: "Ele parecia muito importuno, senhor. Eu nunca o vi tão ansioso. Não sei, mas se o senhor não vê-lo em breve, ele terá um de seus ataques violentos." Eu sabia que o homem não teria dito isso sem algum motivo, então eu disse: "Tudo bem, eu vou agora." E pedi aos outros que esperassem alguns minutos por mim, pois teria que ir ver meu paciente. "Leve-me com você, amigo John", disse o professor. "O caso dele em seu diário me interessa muito, e também tinha relação, de vez em quando, com o nosso caso. Eu gostaria muito de vê-lo, e especialmente quando sua mente está perturbada." "Posso ir também?" perguntou Lord Godalming. "Eu também", disse Quincy Morris. "Posso ir?" disse Harker. Eu assenti e todos descemos a passagem juntos. Nós o encontramos em um estado de excitação considerável, mas muito mais racional em seu discurso e maneira do que eu jamais o tinha visto. Havia um entendimento incomum de si mesmo, que era diferente de tudo o que eu já havia encontrado em um lunático, e ele tomou como certo que suas razões prevaleceriam com outras pessoas inteiramente sensatas. Todos nós entramos na sala, mas nenhum dos outros disse nada a princípio. Seu pedido era que eu o libertasse imediatamente do manicômio e o enviasse para casa. Ele sustentou isso com argumentos sobre sua recuperação completa e apresentou sua própria sanidade existente. "Eu apelo aos seus amigos", disse ele. "Eles talvez não se importem em julgar no meu caso. A propósito, o senhor não me apresentou a eles." Fiquei tão surpreso que a estranheza de apresentar um louco em um manicômio não me ocorreu no momento. E além disso, havia uma certa dignidade na maneira do homem, tanto do hábito da igualdade, que eu imediatamente fiz a introdução. Lord Godalming, Professor Van Helsing, Sr. Quincy Morris do Texas, Sr. Rainfield. Ele apertou a mão de cada um deles, dizendo por sua vez: "Lord Godalming, tive a honra de conhecer seu pai no Windham. Eu sofro em saber, pelo seu título, que ele não vive mais. Ele era um homem amado e honrado por todos que o conheciam, e em sua juventude foi, pelo que ouvi dizer, o inventor de um ponche de rum flambado, muito apreciado na noite do derby. Sr. Morris, o senhor deve se orgulhar de seu grande estado. Seu ingresso na União foi um precedente que pode ter efeitos de longo alcance, agora que o Polo e os trópicos podem se aliar a estrelas ilístras. O poder do tratado ainda pode ser um vasto motor de ampliação, quando a doutrina de Morrow ocupar seu verdadeiro lugar como uma fábula política. E como alguém descreveria seu prazer em encontrar Van Helsing? Senhor, não peço desculpas por abandonar os títulos convencionais. Quando o indivíduo revoluciona a terapêutica com sua descoberta da evolução contínua do tecido cerebral, os pronomes convencionais são inadequados, uma vez que parecem limitá-lo a uma classe. Os senhores que por nacionalidade, por hereditariedade ou por posse de dons naturais são capacitados para manter seus respectivos lugares no mundo em movimento. Eu tomo para testemunhar que sou tão são quanto, no mínimo, a maioria dos homens que estão em plena posse de suas liberdades. E tenho certeza de que o senhor, Dr. Seward, humanitário e médico, jurista e cientista, considerará um dever moral
lidar comigo como alguém que deve ser avaliado em circunstâncias excepcionais. Ele fez esse último apelo com um ar de convicção cortês que não deixou de ter seu próprio charme. Eu acho que estávamos todos perplexos. Da minha parte, eu estava convencido, apesar do meu conhecimento do caráter e da história do homem, de que sua razão havia sido restaurada, e me senti sob um forte impulso de dizer a ele que estava satisfeito quanto à sua sanidade e veria as formalidades necessárias para sua libertação de manhã. Eu achei melhor esperar, no entanto, antes de fazer uma declaração tão grave, pois eu conhecia as mudanças repentinas pelas quais esse paciente em particular era responsável. Por isso, contentei-me em fazer uma declaração geral de que ele parecia estar melhorando muito rapidamente, que eu teria uma conversa mais longa com ele de manhã e então veria o que eu poderia fazer na direção de atender seu pedido. Isso não o satisfez, pois ele disse rapidamente: "Mas eu temo, Dr. Sword, que o senhor não tenha compreendido meu desejo. Desejo sair imediatamente, aqui, agora, esta hora, este momento se puder. O tempo urge, e o nosso acordo tácito com o velho ceifador é a essência do contrato. Tenho certeza de que é necessário apenas esse desejo tão simples, mas tão importante diante de um médico tão admirável como o Dr. Sword, para garantir sua realização." Ele olhou para mim profundamente e, vendo o negativo na minha cara, virou-se para os outros e os examinou de perto. Não encontrando nenhuma resposta, ele continuou: "É possível que eu tenha me enganado na minha suposição?" "É possível", eu disse francamente, mas ao mesmo tempo, como eu senti brutalmente. Houve uma pausa considerável e então ele disse lentamente: "Então suponho que devo apenas mudar a base de solicitação. Deixe-me pedir essa concessão. Favor, privilégio, como quiser. Estou disposto a implorar nesse caso, não por motivos pessoais, mas pelo bem de outros. Não tenho liberdade de revelar todas as minhas razões, mas o senhor pode, e eu garanto, saber de mim que elas são boas, sólidas e altruístas, e surgem do mais alto senso de dever. Se o senhor pudesse, senhor, olhar em meu coração, aprovaria completamente os sentimentos que me animam. Não, mas o senhor contaria comigo entre os melhores e mais verdadeiros de seus amigos." Mais uma vez, ele olhou para todos nós. Eu tive uma convicção crescente de que essa mudança repentina de todo o seu método intelectual era apenas mais uma forma ou fase de sua loucura. E assim, decidi deixá-lo ir um pouco mais, sabendo por experiência que ele, como todos os lunáticos, trairia a si mesmo no final. Van Helsing estava olhando para ele com um olhar de máxima intensidade. Suas sobrancelhas espessas quase se encontrando com a concentração fixa de seu olhar. Ele disse a Renfield, em um tom que não me surpreendeu na época, mas somente quando eu pensei nisso depois, pois era como o tom de quem aborda um igual: "Você não pode me contar francamente o seu verdadeiro motivo para desejar estar livre esta noite? Vou comprometer-me que, se ele satisfazer até a mim, um estrangeiro, sem preconceito e com o hábito de manter a mente aberta, Sword vai dar a você, por seu próprio risco e por sua própria responsabilidade, o privilégio que procura." Ele balançou a cabeça tristemente e com um olhar de arrependimento comovente no rosto. O professor continuou: "Ora, pense por si mesmo, você reivindica o privilégio da razão no mais alto grau, pois procura nos impressionar com sua completa razoabilidade. Você faz isso, cuja sanidade temos motivos para duvidar,
já que você ainda não foi liberado do tratamento médico para esse mesmo defeito. Se você não nos ajudar em nosso esforço para escolher o curso mais sábio, como podemos cumprir o dever que você mesmo colocou sobre nós? Seja sábio e nos ajude, e se pudermos, o ajudaremos a alcançar seu desejo. Ele ainda balançou a cabeça enquanto disse: Dr. Van Helsing, não tenho nada a dizer. Seu argumento está completo e, se eu fosse livre para falar, não deveria hesitar um momento. Mas não sou meu próprio mestre nesse assunto. Só posso pedir que o senhor confie em mim. Se me recusarem, a responsabilidade será minha. Eu pensei que agora era o momento de terminar a cena, que estava se tornando comicamente grave. Então fui em direção à porta, simplesmente dizendo: Venham, meus amigos, temos trabalho a fazer. Boa noite. No entanto, conforme eu chegava perto da porta, uma nova mudança veio sobre o paciente. Ele se moveu em minha direção tão rapidamente que, no momento, eu temia que ele estivesse prestes a fazer outro ataque homicida. Meus medos, no entanto, eram infundados, pois ele levantou as duas mãos implorando e fez sua petição de maneira comovente. Ao ver que o excesso de sua emoção estava militando contra ele, restaurando nossas antigas relações, ele se tornou ainda mais expressivo. Olhei para Van Helsing e vi minha convicção refletida em seus olhos. Então, me tornei um pouco mais firme na minha atitude, se não mais austero, e indiquei a ele que seus esforços eram inúteis. Eu já tinha visto algo dessa mesma emoção crescendo constantemente nele, quando ele tinha que fazer algum pedido que na época ele pensava muito. Por exemplo, como quando ele queria um gato. E eu estava preparado para ver o colapso na mesma aquiescência sombria nesta ocasião. Minha expectativa não se concretizou, pois, quando ele descobriu que seu apelo não seria bem sucedido, ele entrou em uma condição bastante frenética. Ele se jogou de joelhos e levantou as mãos, torcendo-as em súplica melancolia, e derramou uma torrente de solicitações, com as lágrimas rolando por suas bochechas e todo o seu rosto e corpo expressando a emoção mais profunda. Deixe-me implorar a você, Dr. Seward. Oh, eu suplico, deixe-me sair desta casa de uma vez. Envie-me embora, como e para onde quiser. Envie guardiões comigo com chicotes e correntes. Deixe-os me levar em uma camisa de força, amarrado e acorrentado, até mesmo em uma jaula, mas deixe-me sair daqui. O senhor não sabe o que faz, mantendo-me aqui. Estou falando das profundezas do meu coração, da minha própria alma. O senhor não sabe quem está prejudicando, nem como. E eu não posso dizer, ai de mim, eu não posso dizer, por tudo que for sagrado ao Senhor, por tudo que é querido, por seu amor perdido, por sua esperança que vive, pelo Todo-Poderoso, tire-me daqui e salve minha alma da culpa. Homem, está me ouvindo? Não consegue entender? Não vai aprender nunca? Não sabe que sou são e sincero agora? Que não sou lunático em um surto de loucura, mas um homem são, lutando por sua alma? Oh, me ouça, ouça-me. Deixe-me ir, deixe-me ir, deixe-me ir. Eu pensei que, quanto mais longe isso fosse, mais selvagem ele ficaria. E então viria um surto. Então eu o peguei pela mão e o levantei. Venha, eu disse severamente. Chega disso. Já tivemos o suficiente. Vá para sua cama e tente se comportar mais discretamente. De repente, ele parou e olhou para mim atentamente por vários momentos. Então, sem uma palavra, ele se levantou e se moveu, sentou-se ao lado da cama. O colapso havia chegado, como na ocasião anterior, como eu esperava.
Quando eu estava saindo da sala, último de nosso grupo, ele me disse em uma voz tranquila e bem educada: "Espero que o senhor, Dr. Seward, faça a justiça de ter em mente, mais tarde, que fiz o que pude para convencê-lo esta noite."